Olá, tudo bem? Olha só, nós temos um tempo curtinho para que eu possa resolver aqui esse bloco de questões com você, a nossa segunda parte, a segunda série das três de um curso, mini curso em exercícios de conhecimentos bancários, tá? Então hoje nós vamos corrigir da questão 6 a questão número 10. Fique atento, vamos para a tela. Olha só, tá aí questão número 6. Fiz aqui umas anotações prévias para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Questão número 6 diz assim: assinale a afirmativa correta. Na execução da política monetária, o Banco Central compra títulos públicos quando há excesso de liquidez. Betão, o que é liquidez? Capacidade de transformar algo em dinheiro. Aqui, excesso de liquidez é excesso de dinheiro. E vende títulos públicos quando há escassez de dinheiro. Então, vamos pensar aqui embaixo. Ó, coloquei aqui já para você entender um pouquinho mais comigo. Beleza? Olha, aqui está o Banco Central, aqui está os bancos normais, você e as lojas. Quanto mais dinheiro você tem, mais você vai gastar na loja. E quanto mais você compra, se a loja perceber que você está comprando muito, ela acaba aumentando um pouco o preço. Se você não compra nada, ela diminui o preço. Se ela aumenta o preço, isso aumenta a inflação. Se ela diminui o preço, diminui a inflação. Entendido isso? Betão, quando é que eu compro mais? Você compra mais quando você consegue mais dinheiro do banco. Você não tem mais dinheiro, no entanto, você conseguiu dinheiro emprestado. Então, se você tem dinheiro emprestado, o que vai acontecer é que você irá comprar mais. Se a taxa de juros está baixa, concorda que a sua tendência é pegar mais dinheiro emprestado? Porque a taxa está pequenininha. Agora, se a taxa de juros está elevada, a tendência é você pegar menos dinheiro emprestado. Entendido isso? Pois bem, uma vez entendido isso, o Banco Central ele vai atuar para que você possa, para te permitir ou pegar mais empréstimos, reduzindo as taxas de juros, ou vai dificultar que você pegue empréstimos, aumentando, induzindo os bancos a aumentarem as taxas de juros, tá bom? E aí o que vai acontecer? O Banco Central, ao fazer isso, ele executa o que a gente chama de política monetária. Para isso ele pode tanto vender títulos, como ele pode também, por outro lado, comprar títulos públicos. Ou ele vende ou ele compra. Quando o Banco Central vende o título público, está entregando o título público para o banco a uma taxa de juros compensadora e o banco está entregando para o Banco Central dinheiro. Aqui, ó. Se eu vendo títulos, eu, Banco Central, recebo o quê? Recebo dinheiro. Uma vez que eu recebo esse dinheiro, o banco, ao invés de emprestar para o público, acaba emprestando aqui, deixando sua aplicação no Banco Central. Fazendo isso, ele tem menos dinheiro disponível para emprestar. Aí ele acaba elevando a taxa de juros. Daí, ao invés de 3 pessoas pegarem empréstimos, apenas uma vai pegar. Vamos supor que tinha 3 pessoas aqui dispostas a pegar empréstimo. Mas assim, somente uma, com essa taxa mais elevada, somente uma vai estar disposta a pegar, que é esse sujeitinho aqui. Ele vem, compra um produto na loja e fica 2 produtos na loja sobrando. A loja é obrigada a diminuir o preço. Tá bom? Agora, por outro lado, se os bancos estão em um cenário que não estão conseguindo emprestar dinheiro, o Banco Central faz o inverso. Porque o banco está com poucos recursos, está com escassez de liquidez. Então, o que o Banco Central fala? Ô banco, vamos fazer assim? Eu vou comprar os seus títulos e, em contrapartida, te entrego o dinheiro. Então, o Banco Central entrega dinheiro para eles, o dinheiro vai para o banco e chega para o Banco Central, na verdade, o título público, como toda e qualquer venda, né, gente? Se eu estou vendendo alguma coisa, eu entrego a coisa e pego o dinheiro. Se eu estou comprando, eu pago o dinheiro e recebo a coisa, né? Então, aqui é um título público que o Banco Central está recebendo. Então, o Banco Central recebe o título público e o banco fica com mais dinheiro para emprestar. Se ele tem mais dinheiro para emprestar, um monte de dinheiro para emprestar,
ou ele abaixa essa taxa de juros ou ele não empresta para ninguém. E aí ele não consegue fazer com que essas pessoas peguem dinheiro emprestado. Então ele, com mais dinheiro, abaixa a taxa de juros, mais pessoas se sentem capazes de pegar esse dinheiro emprestado aqui. Ó, eu financio em mais vezes, em vez de ser em 12, eu passo em 24, em 36, em 48, e aí ele acaba aquecendo a economia. Aquecendo a economia, a loja vende mais e no futuro a loja tende até mesmo a aumentar o preço. E aí eu preciso controlar isso, isso é política monetária. Bom, agora que você já entendeu que você já pode ser quase um ministro do Banco Central, um presidente do Banco Central, ajudar aí o nosso país, então vamos à questão que diz o seguinte: na execução da política monetária, o Banco Central compra títulos. Se ele compra o título, ele está fazendo o quê? Ele está entregando dinheiro, ele está comprando. Sempre pensa assim: toda pessoa que compra fica com o ativo e entrega dinheiro. Então, se o Banco Central está comprando, ele está dando dinheiro para o banco. Se ele está dando dinheiro para o banco vai poder emprestar mais e aí as taxas de juros caem, tá bom? Então, vamos lá. Ele diz assim: na execução da política monetária, o Banco Central compra títulos públicos quando há excesso de liquidez, ou seja, quando tem excesso de dinheiro na praça. Peraí, se o Banco Central está comprando o título, ele está entregando dinheiro, está dando dinheiro, e aí, nesse caso, se tem mais dinheiro sobrando aqui, na verdade, o Banco Central, se já tinha muito e o Banco Central dá mais, aí se algo que estava ruim vai piorar. Então, ele não compra títulos quando há excesso de liquidez. Ele compra títulos públicos quando não tem dinheiro na praça, quando há falta de liquidez. Tá bom? Esse é o detalhe, então. Falta de liquidez, o Banco Central, ele compra títulos públicos. E ele inverteu aqui e vende títulos públicos quando há escassez de liquidez, ou seja, falta de dinheiro. Se tem falta de dinheiro na praça, eu vendo título para o banco de uma forma mais vantajosa do que se ele emprestasse para o povo. Aí, o pouquinho de dinheiro que ele tinha para emprestar fica menor ainda. Só piora a situação, ele inverteu. Então, na política monetária, o Banco Central compra títulos públicos quando há falta de liquidez e vende títulos públicos quando há excesso de liquidez, tá bom? A B. Na execução de uma política monetária contracionista, ou seja, reducionista, onde eu quero tirar dinheiro porque o nível de endividamento das pessoas está muito grande, o Banco Central reduz o percentual de recolhimento compulsório. Errado, ele eleva o compulsório. O que é o compulsório? É uma taxa, é um percentual do depósito que você faz na conta corrente, que ao invés do banco deixar disponível para emprestar, ele é obrigado a depositar no Banco Central. Então vamos supor, se você tem R$100 depositados na conta corrente, R$40 tem que ficar no Banco Central para não emprestar. Se eu faço uma política contracionista, ao invés de deixar 40 no Banco Central, eu aumento para 80 no Banco Central, 60 no Banco Central. E só 40 para emprestar para o povo. Agora, se é uma política monetária expansionista, para expandir, aí eu faço o contrário, eu diminuo o compulsório. Por exemplo, o nosso compulsório atual caiu de 40% para 25%. Então, se tinha R$40 no Banco Central, agora só tem 25%. Então, o banco tem mais dinheiro para emprestar. Tudo isso, a letra B é errada porque ele disse o inverso. Na contracionista, o Banco Central reduz o percentual. Na verdade, ele eleva esse percentual, tá bom? C. O contingenciamento de crédito é compatível com a política expansionista. Contingenciar é adiar um empréstimo que você faria hoje, ou seja, impedir que o empréstimo seja feito. Então, esse contingenciamento do crédito é incompatível. Errada também, tá? Na D, as operações de mercado aberto, que é compra de títulos aqui que a gente está falando, representa um instrumento mais eficaz de política monetária, porque permite ao Banco Central impactar a liquidez da economia no curtíssimo prazo. É isso. Quando ele compra o título, ele entrega dinheiro para o banco, comprei o título, entrego o dinheiro para o banco. Agora, quando eu vendo o título, eu tiro o dinheiro do banco.
Entendido isso? Então, certinho a D. E a E, o Banco Central não utiliza das operações de Open Market. Sabe o que é Open Market? Operações de mercado aberto, que é compra e venda de títulos. Ele se contradisse na letra E. Ele se utiliza, sim, operações de Open Market, mercado aberto. Agora vamos aqui para a questão de número 7. A questão diz assim: é a correta sobre as instituições integrantes do sistema financeiro. Na letra A, os bancos comerciais são instituições financeiras privadas ou públicas que devem ser constituídas como sociedades anônimas, podendo captar recursos, aqui o erro, exclusivamente por meio de conta corrente, depósito à vista. Errado. Recebe depósito à vista, mas também capta recursos por depósito a prazo, que são as aplicações financeiras, tá bom? Pode sim recolher por depósito a prazo, CDB, RDB, tá bom? Esse é o erro. Na B, as cooperativas de crédito singulares prestam serviços financeiros de captação e de crédito apenas aos respectivos associados, podendo receber repasses de outras instituições financeiras e realizar aplicações no mercado financeiro e de capitais. Não faz aplicação no mercado de capital, não. Esse é o erro da questão, tá bom? Não faz aplicações em mercado de capitais, faz algumas aplicações até no mercado financeiro, mas a cooperativa de crédito não atua no mercado de capitais, bolsas de valores. Agora, na C, a sociedade de crédito, financiamento e investimento, também conhecido como financeira, são instituições privadas, sim, que têm como objetivo básico a realização de financiamento para aquisição de bens, certo, serviços e capital de giro das empresas, certinho. E para a empresa, capital de giro, pessoa física, bens e serviços. E para a empresa também pode ser bens e serviços, é porque capital de giro é exclusivo para a pessoa jurídica. Podendo, aqui está o erro, podendo captar recursos por meio de emissão de debêntures, não pode emitir debêntures. Ela faz emissão de letras de câmbio e faz também o recebimento de RDB, Recibo de Depósito Bancário. Você vai aprender isso melhor ao longo das aulas teóricas também, se você nunca viu. Tá bom? Só quem pode emitir debêntures das instituições financeiras, você vai ver a Sociedade de Arrendamento Mercantil, Companhia Hipotecária e também a BNDES Participações BNDESPAR. Beleza? Na letra D, os bancos cooperativos são constituídos como bancos comerciais ou múltiplos, com carteira comercial, respeitando a exigência normativa de que, no mínimo 51% das ações com direito a voto, as ordinárias, pertençam às cooperativas centrais de crédito. A 7 é essa, meninos. É uma regulamentação específica que determina que esses bancos sejam... que os bancos cooperativos pertençam às cooperativas de crédito. E na letra E, para fechar, os bancos de investimento são instituições financeiras públicas ou privadas. O erro é esse aqui, ó. Não são instituições públicas, são apenas instituições privadas, tá bom? Públicas não são, não. Então, a 7 está errada, a letra E está errada, a certa é a letra D. A 8, faltam mais duas questõezinhas aqui, para a gente fechar o nosso bloco. Ele quer saber a errada sobre o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo de proteção caso um banco venha a falir. Pois bem, a letra A está corretíssima. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, destinada a administrar mecanismos de proteção a titulares de crédito contra instituições financeiras. É isso mesmo, se o banco quebrar, você pode ir lá resgatar até um determinado valor. A B tem por objetivo prestar garantia de créditos contra instituições associadas, as instituições financeiras, nas hipóteses de decretação da intervenção, liquidação extrajudicial ou falência do banco. Isso mesmo, certinho. A C. Após a última modificação, aqui eu mudei a questão só para te sacanear. Na estrutura do capital do Fundo Garantidor de Crédito, o total de créditos de cada pessoa contra a mesma instituição associada ou conglomerado financeiro será garantido até o valor de R$320 mil, limitado ao saldo existente. Errado, não é 320 mil, não. Continua sendo 250 mil, tá bom? 250 mil. Tá? Vou botar aqui aquele casinho aqui, né, que é 10 a terceira, R$250 mil. Na D, de acordo com as normas do FGC, os cônjuges são considerados pessoas distintas.
seja qual for o regime de bens de casamento. Antigamente eu vi com uma pessoa só, hoje sempre pessoas distintas, tá bom? Certinho. E aí, depósito à vista, depósito a prazo, letra de câmbio, são alguns dos créditos garantidos pelo FGC. Certinho? É uma questão certa na prova. Atente-se aí ao nosso curso completo de conhecimentos bancários, onde eu abordo isso com mais calma. Na 9, marque a incorreta, a errada. No Brasil, a meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Certo. A determinação da meta Selic é responsabilidade do Copom. Certa também. O regime de câmbio vigente no Brasil é o câmbio fixo? Não, é o câmbio flutuante. O que é câmbio fixo? É dizer, olha, R$ 1 equivale a $1. Tá? Então, R$ 1 é $1 e quem assegura isso é o governo. Então, quando o câmbio é fixo, o governo fixa e pronto. Então, $1 é sempre R$ 1, tá? E assim por diante. Então, isso nós já tivemos no Brasil, só que isso, um câmbio fixo, ele não é economicamente viável, porque ele vai afetar as reservas internacionais do país. Porque se o câmbio é fixo, ele é fixo de forma virtual. Por quê? Porque o governo entra para garantir o mesmo valor de cotação. Então, o que nós temos é isso. O câmbio flutuante é o que nós temos no Brasil desde a partir de 99, nós começamos já a mudar o nosso câmbio de fixo para flutuante. Tá bom? Então, a letra D está certa, o Banco Central é responsável pela execução da política monetária, nós vimos na questão anterior, e analisar o relatório de inflação é uma das atribuições do Copom. Só não se esqueça, Conselho Monetário Nacional é ele que diz qual é a meta de inflação para o país. Qual é o papel do Banco Central? O Banco Central tem o papel de fazer com que a inflação atinja a meta que o governo quer. Para isso, ele altera a taxa Selic, que é a taxa básica de juros que a gente vê no jornal divulgando todo dia. Agora você vai entender melhor essa taxa, e não só decorar. Então, a errada 9 é a letra C